Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós falamos sobre Roraima. Aqui nós falamos sobre política. Ao meu lado hoje essa grande liderança política, social do estado de Roraima. Adalberto, quando nós começamos a entrevista, a gente sempre faz uma pergunta que é igual a todo mundo. Quem é o Adalberto Silva? Na verdade, o Adalberto Silva é um padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira, a serviço dos pobres em Roraima, já há alguns anos, né? E ligado aos movimentos sociais. Aqui eu represento a Central de Movimentos Populares, que é uma organização nacional, tá? E que tem base em Roraima já há mais de 10 anos, né? E através da qual nós temos algumas políticas, né, eu diria, os direcionamentos políticos voltados especialmente para o mais pobre, né, a questão da luta por habitação com habitabilidade, a questão do direito à terra, a questão do direito ao trabalho, são bandeiras que a CMP defende e que o Adalberto Silva vive isso no seu dia a dia, a defesa dessas lutas no dia a dia. Roberto, a gente tem no Brasil um problema imenso com relação à moradia. E tanto a Constituição brasileira quanto o Estatuto da Cidade tem um conceito muito importante que eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ele. Qual é o papel que a função social da terra tem? Que significado jurídico isso tem? Sabe, a grande verdade é que a Constituição de 88 ela traz essa temática de forma muito forte, tanto no artigo 5º quanto no artigo 170, que é rediscutir o direito à propriedade. Tá? Tornar sobre o domínio do povo a consciência de que toda propriedade tem que ter uma função. Tá? E se essa propriedade não exerce essa função em prol da vida, que é o direito social mais forte, tá? Esse direito tem que ser rediscutido, esse direito à propriedade tem que ser rediscutido. Então, nós vemos o seguinte, tá? Os artigos 182 a 186 da Constituição, eles trazem no seu gozo essa discussão que deu origem ao Estatuto da Cidade. Tá? E o Estatuto da Cidade, ele traz algumas ferramentas dentro dele, que são exatamente o necessário para rediscutir a propriedade individual, deixando claro que o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Infelizmente, o nosso sistema jurídico brasileiro, ele é um sistema altamente capitalista, tá? E individualista, que até hoje, mesmo nós estamos há 35 anos da Constituição de 88, e o nosso sistema jurídico brasileiro ainda é o maior entrave, tá? Para que se efetive essa questão do direito social da propriedade, o direito social do cidadão em si. Nessa lógica desse direito social, como é que você avalia a política de moradia no Brasil? Olha, infelizmente, Fábio, eu tenho que te dizer que essa política, na verdade, ela não existe com essa função social. Ela precisaria ser rediscutida, reordenada, porque o direito à moradia, na verdade, ele funciona no Brasil de hoje, até mesmo em alguns momentos onde o Brasil esteve mais perto do social, ele sempre funcionou com mais facilidade para quem pode pagar.
e nós temos uma gama que eu diria mais de 40% da população brasileira não pode pagar um financiamento da casa própria, ou não tem acesso a esse financiamento porque os bancos podem. Porque se a gente vê, por exemplo, Boa Vista, a PNAD do ano passado colocou que em Boa Vista 35,5% da população sobrevive com até meio salário mínimo. Então são pessoas que estão fora desse sistema. Exatamente. E eu quero te escutar assim, nós tivemos o BNH, que foi lá na época da ditadura, certo, que excluiu a população mais pobre, né? Porque não teve, ali era para servidores públicos, para quem tinha uma renda, para quem conseguia comprovar trabalho. E nós tivemos agora no governo do PT o programa Minha Casa Minha Vida, que teve um olhar específico inicialmente por meio das prefeituras para construir residências, depois em parceria com a Dilma, em parceria com as entidades. Mas em Boa Vista nós tivemos 3 grandes investimentos. Nós tivemos o Pérola, que hoje é chamado do Ayrton Rocha, não é isso? Nós tivemos o Pruviana e os prédios lá do Vila Jardim. Diante dessa construção de habitações que nós tivemos, nós temos ainda déficit habitacional dentro de Boa Vista? Por incrível que pareça, Fábio, pode parecer até assustador para quem pretende administrar o município, o que eu vou te dizer. Mas o déficit habitacional de Boa Vista hoje ele é 3 vezes maior do que 2015. Entendeu? Nós temos, como por exemplo, comprovações de pesquisas feitas pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação João Pinheiro, que diz que hoje o nosso déficit habitacional urbano ele chega a 21.800 unidades habitacionais. Então eu te diria, triplicou, cresceu muito. Nós temos sim um déficit habitacional gigantesco, entende? O que nos falta é uma política habitacional adequada, tá? Para tentar corrigir esse déficit, porque como eu te disse, tá? Esses 21 mil, mais de 21 mil, são todos só formados de pessoas que não têm condições de pagar no financiamento? Não, tá? Nós temos aquele pessoal que está na condição de aluguel, que pode pagar aluguel, né? E que com certeza pagaria a prestação de uma casa. Mas nós temos aqueles que estão morando de favor, nós temos aqueles que estão em coabitação e nós temos o chamado adensamento habitacional, que é o pai que tem morando com ele 2, 3 filhos casados, né, que não tem uma casa e são obrigados a se colocar ali, ou o avô que acaba sendo esteio, que tem filhos, netos casados e que continuam morando porque não tem condições de pagar por uma casa própria. Numa cidade tão pobre como a de Boa Vista, né, a aposentadoria ela tem um papel importante, né? E quando Sim. Você traz essa informação, é importante a gente compreender esse papel que os idosos possuem em poder manter residências multifamiliares que existem. Mas nesse número de 21 mil, estão incluídos os venezuelanos ou só brasileiros? Não, esses são só brasileiros, tá? Eu te diria que esse número, ele quase que triplica se nós incluirmos a população imigrante, né? Porque não se trata só de venezuelanos, nós temos cubanos, nós temos haitianos, guianenses, que todos estão habitando aqui e que não têm uma casa própria. Eu quero te escutar com relação a uma coisa. Você acha que essa política de construção de bairros distantes do centro produtivo da cidade é uma política adequada ou chegou a hora de se estabelecer um diálogo de, por exemplo, discutir verticalização dentro de Boa Vista? Eu te diria o seguinte, né? Essa é a minha opinião pessoal, eu sou radicalmente contra essa questão do crescimento horizontal sem um planejamento, tá? Eu posso te dizer que Boa Vista é uma das cidades que eu conheço com a maior quantidade de vazio urbano, tá? De áreas, terrenos baldios gigantescos dentro da cidade, tá? E
você há de convir que eu ando um bocado nesse Brasil afora, aqui nos países vizinhos, eu não conheço nenhum lugar com tanto vazio urbano quanto Boa Vista. Eu acho que a cidade precisa ser repensada, rediscutida, dentro das ferramentas do Estatuto da Cidade. Como eu disse, ele tem ferramentas específicas, como, por exemplo, o IPTU progressivo, tá? Que não é aplicado. A prefeitura não usa nenhuma dessas ferramentas aqui em Boa Vista para tentar corrigir essa situação. E nós temos áreas, tanto privadas quanto públicas, gigantescas dentro de Boa Vista, que daria de comportar, eu diria, que a população de um Pérola inteiro, a população de um Equatorial, que é um dos bairros maiores, ou Senador do Campos inteira, tá? E que infelizmente está aí, está largado e não se toma nenhuma providência. Essa é a maior tristeza que a gente tem. E enquanto isso, se arranja, até mesmo dentro dos projetos financiados com dinheiro público, um jeito de jogar os pobres para cada vez mais longe do centro produtivo. Roberto, você é da CMP, há anos que discute a política de moradia, né? Nós temos aí um plano diretor que está vencido e que precisa ser rediscutido. Nós temos um código de postura que foi montado sem debater com a população. Mas eu quero te escutar no seguinte: como é que você avalia? Boa Vista hoje tem uma política de moradia clara ou não? Não tem. Infelizmente, é uma realidade triste, mas é verdadeira. Boa Vista não tem essa política clara de habitação. Eu te diria, uma política real, palpável, com resultados possíveis. Não existe. Você mora num assentamento, né? Augusto Mariano. Augusto Mariano, isso mesmo. Explica um pouquinho esse processo para a gente. Como se dá isso aí? Olha, a questão dos nossos assentamentos, CMP e MTST, elas vão num direcionamento diferente porque nós trabalhamos com essa questão da aquisição dos lotes, tá? Identificando áreas vazias, subutilizadas, entende? E através de mecanismos do próprio Estatuto da Cidade, da Lei de Parcelamento do Solo, que é a Lei 6766, a gente pressionar o Estado, tá? A ceder essas áreas, né? A abrir espaço nessas áreas para assentar essa população. A nossa política ela vai um pouco diferente daquela questão de adquirir lote urbano com dinheiro das famílias. Não é desse jeito. Tá? Nós levantamos a demanda, identificamos as famílias que estão em situação de total vulnerabilidade, tá? E a partir do cadastro dessas famílias nós partimos para essa questão de negociar, tá, com o Estado constituído essa forma de assentar pacificamente, mansa e pacificamente, essas famílias que são ali assentadas, tá? Nós temos isso no Augusto Mariano, nós temos na quadra 5 no Cidade Satélite, nós temos na quadra 81 no Cidade Satélite, 82, 87 e 88 nós temos essa situação, tá? Onde nós identificamos e fomos para cima para negociar com o Estado essa situação. Entretanto, nós temos também uma situação semelhante que não é ligada a gente, mas que nós apoiamos muito, que é o caso do Pedra Pintada, entendeu? Pedra Pintada. Mas que o Estado, de toda forma que pode, tanto o Estado quanto o município, eles têm dificultado ao longo desse tempo todo, que tem áreas que já vai fazer 10 anos que estão ocupadas, entendeu? O Estado tem dificultado a regularização desses lotes, tá? Seja porque o município cria mecanismos, né, como, por exemplo, cobrar a liberação do título definitivo, tá? Que isso é competência do município, e o Estado se negar a pagar. E as associações que estão ali, as famílias que estão ali, elas não têm condições de pagar, por exemplo, R$5.000 por um título definitivo. Tá? São famílias que vivem com essa renda per capita de um quarto ou até meio salário mínimo. Não tem como pagar esse valor por um título definitivo. E nós sentimos falta
de um legislativo municipal, tá? Que possa fazer a diferença, que possa respeitar o direito dessas pessoas de terem sua propriedade titulada, de serem donos das suas casas, entende? Através da criação de leis que possam regulamentar eu diria, essa desobstrução, né? A retirada de custos financeiros para o título definitivo. Adalberto, dessas áreas que você falou, alguma já está consolidada? Todas elas, em termos de Com habitação... reconhecimento do Estado ainda Com não? reconhecimento, sim, através do termo de ocupação. Mas não a titulação, né? Nenhuma. Mas mesmo com esse reconhecimento do Estado, essas áreas não foram incluídas em programa de moradia nenhum do governo do Estado? Não, nem do governo municipal, nenhum. Já que não existe, né, Roberto, fica complicado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós temos a água, né, como um direito universal do ser humano. E recentemente nós tivemos a proposta de privatização da nossa água no Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional. Como é que vocês veem esse processo de privatização da água, tendo em vista, Adalberto, que em nossos bairros hoje já falta água para a população? Você acha que privatizar vai piorar esse acesso à água? Sem sombra de dúvida. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. A exemplo de que nós já vivemos a questão da privatização do fornecimento de energia elétrica, e a gente sabe o quanto piorou, entendeu? Então, certamente que a questão da privatização da água, fornecimento de água, a tendência é se tornar cada vez mais escassa essa água, cada vez mais difícil, e para as famílias pobres, tá? Nos bolsões de pobrezas que tem Boa Vista, que é onde nós trabalhamos com essas famílias, certamente se tornará impossível ter acesso à água, a não ser de forma ilegal e clandestina. Mas a gente viu que, por exemplo, a Bolívia, que havia privatizado, né, antes do governo Evo Morales estatizar, as empresas colocavam polícia, né, para bater no povo, para prender, capanga. Como tem, dia desse eu estava vendo, Adalberto, lá no canal, né, do São Francisco, que foi feito, os fazendeiros agora estão colocando capanga para evitar que as pessoas tenham acesso à água. Infelizmente, com tristeza, a gente é conhecedor dessa realidade, Fábio, e a gente sabe que exatamente o que se propõe a acontecer, entende? Porque nós estamos vendo com a questão do fornecimento de energia elétrica, a polícia militar, a guarda municipal, agindo de forma truculenta contra o cidadão de bem, tá, que não tem condições de pagar a alta taxa, porque eu digo, nós temos uma das taxas de energia mais caras do país, entendeu? E a nossa taxa de água não é diferente. Isso. Entendeu? Então, como é que essas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, eu diria até que vivem abaixo da linha da miséria, entendeu? Vão pagar pelo fornecimento desses chamados coisas essenciais para a vida, né? A energia. Um outro processo que está sendo muito debatido dentro de Boa Vista, eu queria lhe ouvir também como um conhecedor da cidade, uma pessoa que ajudou a construir a estrutura do Conselho das Cidades aqui dentro do estado de Roraima e da cidade de Boa Vista. A Prefeitura tem adotado uma política de privatização dos espaços públicos. Nós vemos isso com a adoção da Zona Azul no centro da cidade. Como é que você avalia essa questão? Olha, de forma negativa. Eu penso que a cidade é do povo, entende? O cidadão, ele mora dentro do município, né? Com segurança, de ir e vir com segurança,
E quando de repente eu começo privatizar esses espaços, eu estou dizendo para o cidadão da periferia, tá, que ele não pode vir ao centro da cidade, que ele não pode ir ao centro comercial, que ele não pode ir onde estão os bancos, as unidades de saúde. Eu estou dizendo ao cidadão que a cidade não é para ele, entendeu? Então, com tristeza, eu vejo essa tomada de decisão pela Câmara Municipal e pelo Executivo, sem discutir com quem, na verdade, se interessa por essa situação, que é o cidadão que habita a cidade. Eu acho que essa questão dos espaços públicos, seja os estacionamentos, então, as praças, ele é tão necessário na vida do cidadão quanto é necessário a escola, quanto é necessário a igreja, quanto é necessário até mesmo a própria delegacia dentro do bairro. Eu vejo que, Roberto, que esse direito à cidade, né, nós temos aí uma eleição que está se abrindo. Eu acho que o principal tema que nós temos que bater é o direito à cidade. E nessa lógica do direito à cidade, o que a CMP apresenta aí para essas candidaturas que estão se apresentando? O que a CMP gostaria de discutir e estabelece como prioridade para a cidade de Boa Vista? Entendeu? A preservação de nossas lagoas e garapés, tá? A limpeza urbana completa, entende? A destinação correta dos resíduos, tá? Do lixo doméstico produzido pelo cidadão, enfim, tá? Poder de fato ter uma cidade prazerosa de viver. Tá? O ordenamento do trânsito, tá? Para mim que sou cadeirante, tá? A garantia de uma cidade acessível de verdade, entende? Onde eu não tenho que colocar a minha vida em risco para disputar com os carros a faixa de imposto, a faixa de velocidade, porque a calçada não me permite subir, entendeu? Ou porque as ruas são esburacadas, ou disformes, entende? Com pistas disformes, e que acabam me jogando para expor a minha vida à disputa desses espaços com os veículos automotores. Então, são bandeiras que a CMP pretende levantar e discutir abertamente com os candidatos durante esta campanha, e que a gente certamente que vai trabalhar, tá? Que vai buscar de todas as formas, tá? Discutir também com a população, para que a população possa fazer uso do seu direito de votar naquele que de fato apresente uma proposta comprometida com o bem-estar da coletividade. Para concluir, qual a opinião da CMP sobre o transporte público dentro de Boa Vista? Olha, a nossa opinião, infelizmente, é altamente negativa. O transporte precisa melhorar e muito, tá? E eu te diria o seguinte, Fábio, não é uma má vontade da empresa de transporte coletivo. Eu te digo isso assim, porque eu tenho um diálogo muito forte dentro da empresa, entendeu? A empresa tem vontade de fazer, mas não tem condições por causa da modalidade operacional, tá? Imposta pelo poder público municipal, tanto executivo quanto legislativo. Nós temos imoralidades feitas dentro da Câmara Municipal, como alteração da Lei 761, tá, que regulamenta o transporte coletivo, emendas feitas a essa lei, outras leis criadas aí de forma excludente mesmo, entendeu? E aí eu te digo, eu acho um absurdo, independente de ser cadeirante ou não, o cidadão tem que ficar 1 hora numa parada de ônibus, esperando, tá? Porque ou ele tem que se adequar, entende?
a essa tabela, a essa programação estabelecida pela EMUR, ou então ele não tem acesso ao transporte, entendeu? E isso é imoral. As modalidades que estão aí, eu acho que elas precisam ser rediscutidas. Eu não tenho nada contra nenhuma delas, mas elas precisam ser rediscutidas, redefinidas, tá? As suas áreas de atuação, entendeu? E pensar um modal de transporte coletivo diferente do que acontece. Não adianta me dizer, mas nós temos 100% da frota de ônibus adaptada, com elevadores. Sim, e isso resolve? Não porque nós temos, se eu te disser que nós temos 70 mil deficientes em Boa Vista, você vai se assustar, mas é a realidade. E esse pessoal, de acordo com a Lei 761, tem direito à gratuidade. Entendeu? Tá? Quantos cadeirantes eu tenho em Boa Vista? 8 mil cadeirantes. E eu posso levar um cadeirante apenas por cada ônibus. Entendeu? Então, o táxi lotação, eu tenho a gratuidade, mas eu não tenho a lei que garanta, tá? Que me garanta a acessibilidade à lotação. E, para assustar mais ainda, a lotação, ele é bem pessoal de quem tem o alvará. Entendeu? É patrimônio. Tá? Isso. É um bem patrimonial. Então, como é que eu posso... Que não deveria ser. Né? Exatamente. Como é que eu posso, enquanto poder público, ingerir no teu patrimônio e te obrigar a dar esse patrimônio de graça para um terceiro? Falta. Não existe lei que ampare isso. É imoral. Entendeu? Mas é nossa triste realidade. Tá? Então, a CMP olha dessa forma, precisa urgentemente se rediscutir esse modal de operação do transporte coletivo e redefinir, tá? O papel de cada um desses entes, né? A empresa de ônibus, o táxi de lotação, se pensa em criar um mototáxi, então definir qual a função de cada um, qual é a área de operação de cada um desses, entende? E garantir, tá? Que o direito do cidadão de ir e vir seja respeitado, tá? Na operacionalidade desse sistema. Garantido plenamente. Exatamente. Né? Está aqui Adalberto, conhecido como Frei Adalberto, conhecido como lutador social Adalberto, com temas importantíssimos para nós. Adalberto, eu agradeço muito a tua participação. Fica com você suas palavras finais. Olha, eu agradeço muito o espaço aberto pelo canal e essa manifestação carinhosa, de vir a gente, de abrir espaço para que a gente possa expondo aquilo que nós consideramos fundamental para a vida do cidadão. Enquanto religioso, eu agradeço demais essa oportunidade e digo a essa população que vai estar me assistindo que o papel principal do religioso é servir. O papel principal do pastor é cuidar das ovelhas, não é ser cuidado das ovelhas. Tá? Eu faço do meu sacerdócio esse espaço para que as pessoas venham até mim, possam encontrar em mim como pastor, como sacerdote, este amparo, esta palavra amiga, este conselho maduro de quem realmente está preocupado com os pequenos e com os pobres de Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado pela tua participação. A você, muito obrigado. Terça-feira que vem nos encontramos mais uma vez com mais uma conversa sobre Boa Vista, sobre Roraima e sobre política. Um abraço e muito obrigado.